Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre acesso SSH numa rede local aí, em máquinas Linux. E esse acesso SSH você também pode fazer com máquinas Windows também, para acessar máquinas Linux, para fazer cópia de arquivos, manutenção de hardware, configuração do sistema e coisas assim. E que é uma ferramenta prática para você não ter que ficar fisicamente na frente da máquina. Claro que a rede tem que estar funcionando direitinho. A pessoa não vai ligar para você dizendo que a máquina dele não está funcionando e você não vai conseguir acessar se você não tiver, se a máquina tiver, por exemplo, um problema no cabo de rede ou na placa de rede. Você teria que ir, então, fisicamente no local para fazer esse conserto. Mas, tirando isso, você pode fazer um acesso via linha de comando e fazer tudo que você precisa fazer na máquina como se você estivesse na frente lá. Então, você também não depende do usuário ter que sair da máquina para você poder mexer nela, porque você não vai interferir no uso do computador, já que você está fazendo tudo em background, e também não vai precisar que o usuário fique na frente esteja ali com a máquina aberta, digamos assim, né, para uso, porque você não vai fazer nenhum tipo de uso de interface gráfica no sistema dele. Então vamos lá. Então, esse aqui é um Debian que a gente usa aí, é um modo servidor, né, sem interface gráfica, sem nada, com umas funções aí de gerenciador de arquivos, de arquivo de rede, rede NES, né? E outras funções aí, só que ele está sem interface gráfica e eu vou transformar ele num desktop aí, ou pelo menos colocar a interface gráfica nele via rede local. Então, você tem também outras formas de fazer acesso aí, se você de acesso remoto, estando fora de uma rede local, por exemplo, você da sua casa, você vai acessar o computador do cara que está com defeito numa empresa lá em São Paulo, aí você usa programas como Remina ou TeamViewer, isso aí vai ficar para um outro vídeo aí, mas aqui eu estou falando tipicamente de um telecentro ou de uma rede local eventualmente grande aí dentro de um prédio, e que você não precisa ir lá na máquina do cara, salvo algumas exceções, né, para fazer algum tipo de configuração que ele eventualmente precise para poder funcionar a máquina dele adequadamente. Então, quando a gente faz instalação assim de computadores num telecentro, tem várias máquinas, né? Você normalmente, a boa prática, indica que você tem que criar um usuário seu que não vai ser usado por outra pessoa nessa máquina que você está instalando. Então você cria um usuário comum para todas as máquinas. Então você está no telecentro que tem 20 computadores. Você cria, por exemplo, igual eu faço meus vídeos aqui, o usuário Cid Serra. E com a mesma senha para todo mundo. Então, todos os usuários nessas outras máquinas vai ter um Cid Serra, também com a mesma senha, para você poder fazer as funções administrativas na máquina, principalmente se tiver no ambiente LDAP, ou então num domínio aí, mesmo no Windows, para você poder fazer esse tipo de situação. Porque quando você, por exemplo, coloca a máquina no Windows no domínio, a máquina fica basicamente bloqueada e você só consegue fazer as mudanças administrativas nela se você tiver uma conta com privilégios administrativos. Então, as contas que são criadas no servidor lá do domínio para poder acessar a rede, elas são todas contas que o usuário não pode fazer nada disso a não ser que você dê as permissões para ele. Então, você tendo um usuário igual para todas as máquinas, que você sabe a senha, você pode fazer esse tipo de situação. Pode ser Windows, pode ser Linux, pode ser Mac, não tem problema nenhum. E é isso que a gente vai ver aqui então. Então, vamos lá. Primeiro você tem que instalar o pacote SSH ou OpenSSH em todas as máquinas, inclusive na que você vai usar como máquina que vai acessar, né? Você tem, por exemplo, eu tenho essa aqui que vai ser a máquina que eu vou usar para acessar, e essa aqui vai ser a máquina que vai ser acessada. E você tem duas formas de você fazer isso. Você pode fazer graficamente, que vai basicamente o gráfico ele vai substituir a parte gráfica vai substituir o prompt de comando e o prompt de comando mesmo usando o terminal. Então vamos, por exemplo, ver no Windows. Aqui, ó, eu tenho aqui o Windows. Você pode instalar o programa put, né? Procura aí put aí no seu aí na internet, você vai achar, você vai instalar o put. E o put aqui no Windows é o seguinte: então você vai digitar o IP do cara. Para isso que é legal você ter um servidor DHCP em que você pode fixar os IPs das máquinas através do MAC address, para você fazer um mapeamento automático dos IPs, assim
ter mais facilidade de fazer os acessos remotos, né? 192.168.3.210, que é o IP daquele servidor. SSH Connect. Aqui é o tal, isso aqui é uma chave que é criada que é da máquina que você está querendo acessar e que vai ser salva na sua lista de chaves de hosts conhecidos do push na sua máquina. Então você pode aceitar e essa janela não aparece mais. Você pode só conectar uma vez, aí essa chave ela não é adicionada, né? Ela funciona só como como é que é o nome? Footprint, essa aqui, fingerprint, né? Se você for tentar acessar de novo, essa janela vai aparecer, então botar só Connect Once. E aqui você vai escolher com qual usuário que você vai querer logar naquela máquina. Então, como eu falei antes, se você tem o seu usuário e senha que você precisa saber lá para você poder fazer o acesso, então eu vou usar o Cid Serra, que tem esse usuário lá naquela máquina, que se não tivesse eu não conseguiria entrar, e a senha do Bunda, e tá aí. Você pode fazer agora as coisas que você precisa fazer lá naquela máquina. Você loga como root, vamos fazer então um apt A. E vou botar a máquina aqui, e você vai ver que não aparece nada na tela, porque você está fazendo tudo isso em background. Aí não apareceu nada, não aparece nada na tela, porque não tem a parte gráfica, isso você está fazendo em background. Então, isso aqui é o put que faz esse lance que pega o prompt de comando para você fazer isso. Ok. Vamos tirar isso aqui então. Aqui você também tem um put, basta procurar aí na sua loja de aplicativos, né? É a mesma coisa. Dá uma putada aqui. Então vamos lá. 192.168.3.210. É aquela mesma história. Vou conectar só uma vez. Vou logar com o Cid Serra. Eu podia logar, por exemplo, com um dos outros usuários que tem naquela máquina lá, que, por exemplo, seria teste 1. E a senha do teste 1. Só que nessa situação, você não sabe qual é a senha do teste 1, porque é um usuário da rede, né? E você não sabe a senha dele, a não ser que você pergunte. Então, por isso que é bom você ter um usuário seu naquela máquina, comum a todas elas aí, que você saiba a senha para você poder fazer o acesso. Mas tá aqui. Então, a mesma coisa. Ó. Eu vou logar como root e posso fazer o que tem que fazer. Então, apt install YTDLP. Só para. Olha, não achou que safado? Vamos ver outra aqui. MP3 Game. Tá aí. Eu posso instalar o programa e depois saio fora aí. Não quero não. Vou sair aqui. E vou sair aqui. E você tem também um modo prompt de comando, aqui no caso de uma máquina Linux, em que quando você digita esse comando aqui, ele já vai conectar a mesma coisa aqui, ó, FilePrint, não sei o que, nesse caso aqui eu vou dizer que sim. Ele já vai conectar, ou vai tentar conectar com o nome de usuário que você está logado nessa sua sessão aqui da máquina que vai querer fazer o acesso. Então, por exemplo, se em vez de eu estar logado aqui como Cid Serra, eu tivesse logado como Chuchuca, ia aparecer aqui, Chuchuca, arroba 192.168.3.210, só que o Chuchuca não está aqui. Então teria que ter o usuário Chuchuca aqui para poder fazer esse acesso. Então você teria que fazer o seguinte, a mesma coisa que daquele nosso exemplo lá. Eu tenho que usar então o usuário que eu sei que está lá, como teste 1, né? Como teste 1, tem que saber a senha do cara e faz lá. Então, como isso aqui, eu já sei que eu tenho Cid Serra nessa máquina aqui, e eu tenho Cid Serra nessa outra máquina aqui, então ele vai automaticamente conectar como Cid Serra. Então eu boto a senha, não dessa máquina aqui, que está acessando, mas nessa que está sendo acessada. Aí pronto, lá eu posso fazer agora o que eu preciso fazer em relação a alguma coisa. Então, eu vou colocar uma interface gráfica ali e mostrar uma situação de quando você tem uma máquina que vários usuários estão usando e ela não está em domínio. Então vamos lá. Então aqui, deixa eu ver aqui, eu vou dar um som menos aqui. E agora eu vou lá. Apt, update. E aqui eu vou dar um update upgrade para ver se tem upgrade. Não tem nada. Então, o que eu vou instalar? Vou instalar o Gnome?
Vou botar o GNOME. Então, apt install storage e GNOME. Pode dizer que sim. Então, vou deixar fazer essa instalação aí, vou soltar um barro e daqui a pouco eu volto. Bom, terminou a instalação aqui. Bom, vou chegar esse aqui um pouquinho mais para cá, para a gente ver o que vai acontecer aqui do outro lado. Eu posso eventualmente continuar as instalações aqui, né, de programas e tal, mas a gente vai ver agora com a parte gráfica funcionando. Então, eu vou dar um reboot nessa máquina aqui, né, nessa aqui, essa aqui. Vamos lá. Então tá aí a parte gráfica, né, instalada. E o que eu queria mostrar era isso daqui. Quando você tem uma máquina, isso inclusive acontece no Windows, que tem vários usuários na mesma máquina, fica com esse eventual inconveniente aqui de ter vários usuários aparecendo na tela, né? E polui mais um pouco essa situação aqui de ficar os usuários. Pode ser meio prático, porque você clica no usuário que você quer e digita a sua senha, mas isso num ambiente mais corporativo, com muitos usuários, fica chato pra caramba. Então, no Linux, você tem como... quando você está em domínio, você só tem uma tela única com uma caixa de usuário e senha, isso no LDAP ou no próprio domínio do Windows, mas você pode fazer isso aqui no Linux com que apareça, você desabilita essa tela de autenticação, onde só vai ficar aparecendo, então, o nome do usuário e a senha para a pessoa que for usar a máquina poder acessar. Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu vou tirar aquela tela de usuário. Então, só para exemplificar, eu vou entrar de novo aqui com o usuário, o Cid Serra, né? Está aparecendo lá, Cid Serra. Por exemplo, eu vou tirar, então, eu vou tirar o usuário Perereca, então, é o user. Olha o que vai acontecer lá. O Perereca sumiu. E eu posso botar de novo o usuário Perereca. E o Perereca pererecou de novo aí. Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai editar o arquivo. Deixa eu ver aqui. GDM3. O que mais que tem aqui? Deixa eu ver qual é. É o Gritter. Default. E eu vou vir aqui. Cadê? De nome, não sei o que. Logo. Disable. Esse aqui. Ele vai desmarcar essa linha aqui. É a Disable User List True. Dá um Ctrl O. Ctrl X. Vamos dar um reboot de novo. E está aí a tela que aparece quando as máquinas estão em domínio, né, LDAP ou no domínio Windows, em que você tem que saber o seu nome de usuário e a senha, em vez de você ter aquele monte de gente aparecendo lá. Então eu vou entrar aqui com o Cid Serra. Então está aqui a interface gráfica, está com bem pouquinho programas. Então vamos instalar aqui uns programas aqui remotamente. Então a gente vai entrar de novo no via SSH. Então tá lá. Eu posso usar o próprio sudo, né? Sudo VLC Synaptic. A gente está vendo que está tudo em background, porque não está aparecendo nada aqui na máquina que está sendo acessada. E também uma coisa interessante, você pode fazer cópia de arquivos entre as máquinas em si, usando o comando SCP, né, que a nomenclatura seria SCP, caminho do arquivo de origem, caminho do arquivo de destino. Eu não vou fazer o exemplo aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo, por exemplo, para não criar muita... para não deixar o vídeo mais longo do que o necessário e tal, mas é mais prático nessa situação, principalmente para quem trabalha com a parte de manutenção, né, suporte técnico e tal, você criar um servidor em que você possa acessar esse servidor de qualquer máquina
com arquivos de drivers de dispositivos, né, imagens de discos ou coisas assim, para você poder acessar de qualquer máquina que você esteja atendendo fisicamente, ou mesmo remotamente. Se você, por exemplo, esquecer de colocar alguns arquivos em um pendrive, naquele pendrive mágico que todo técnico tem, aí não tem que voltar lá no seu setor para pegar o que ele precisa. Ele simplesmente acessa, desde que tenha acesso, né, à rede, acessa o servidor de arquivo, pega o que precisa e faz o tipo de atendimento que tem que fazer, o qual ele foi solicitado. Então, o vídeo é isso aí. Isso aí é um vídeo básico sobre acesso SSH numa rede local aí e tal. E já sabe, né? Se você gostou do vídeo, também se não gostou, não assina o canal, não marca as notificações, não comenta, não faz porra nenhuma, vai baixar um barro que é mais útil. E depois a gente vê com outro vídeo aí qualquer sobre qualquer coisa. Então, falou. Falou não, valeu.